Seja bem-vindo a mais um vlog. Eu ia fazer esse videozinho de entrada ontem, mas o vídeo acabou sendo corrido, eu consegui gravar alguns pedacinhos, mas não consegui parar pra fazer essa parte de introdução, então estou fazendo hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse aqui vai ser um vlog. Vou mostrar aí pra vocês um pouquinho da minha rotina ao longo dos próximos dias e as minhas leituras que vão rolar aí neste momento. Ontem eu comecei a ler o livro Trem Noturno para Lisboa. E assim, li o quê? 5 capítulos e estou amando esse livro. Já fiz aqui várias marcações com marca-texto aqui e assim, tô adorando mesmo. O livro começa aqui contando a história desse professor, que é o Mundus, que é assim que o apelido dele. E ele tem esse momento ali que ele tá indo pra dar aula, e daí ele encontra com essa mulher na beira da ponte, assim, e ela tá lendo uma carta, e daí essa mulher parece que tá com muita raiva, e ele tem esse súbito pensamento de que ela vai pular da ponte. E daí ele corre pra poder tentar impedir ela, e quando ele se aproxima, ela, na verdade, parece que não ia pular, ficou meio incerto ali se isso ia acontecer ou não, e o que ela faz? Ela pega uma caneta e escreve o número de telefone na testa dele. Porque era um número que tava na carta, e aí ela embrulhou a carta e jogou fora. E daí ela precisava lembrar do número. Começa com essa cena. Então, assim, ele tem esse momento inusitado ali com essa mulher, e daí ela pede desculpas, ela percebe que ela poderia ter anotado na própria mão, e daí ela acompanha ele até a sala de aula dele, senta ali por um momento, e ele, nesse meio tempo, ele descobre que ela fala português. E ele é um professor ali, esqueci qual que é o termo específico, mas enfim, ele trabalha com línguas, né, ele sabe várias outras línguas, ele é um cara super inteligente, tipo, ele é muito referência ali dentro da universidade, todos os alunos olham pra ele com essa visão, né, de que ele é uma pessoa que sabe muitas coisas, e ele tem esse papel, né, de ser uma pessoa mais reservada, de ser uma pessoa muito focada em rotina, de que faz as coisas sempre do mesmo jeito, enfim, ele vai citar alguns exemplos disso aqui no começo, e daí a partir desse encontro com essa mulher, esse encontro inusitado ali que acontece, que assim, parece que não é nada demais, mas é uma coisa que muda completamente a vida dele, porque ele simplesmente resolve largar tudo e mudar de vida. O que exatamente ele vai fazer, como que ele vai fazer isso, ele não tem certeza, mas ele resolve pegar um trem e partir para Lisboa. E assim, a construção que tem ali dessa história, nesses primeiros capítulos, já me ganhou tanto, tô amando. Eu espero que continue dessa forma, né, porque, enfim, já empolguei com a leitura. O livro é bem grandinho, né, são 460 páginas. Mas assim, eu já ouvi muitos comentários positivos sobre esse livro, então eu espero gostar. Vou comentando com vocês ao longo da leitura. Me conta se você já leu esse livro, se você já conhece, já ouviu falar sobre ele por aí. Eu acho que eu ouvi, tipo, uma pessoa falando sobre ele muito empolgada, e daí eu fiquei empolgada e comprei também no sebo uma vez. E tá aqui. Espero poder compartilhar a recomendação com vocês também e mostrar aí um pouquinho desses próximos dias. Cheguei agora na segunda parte do livro e sigo adorando. O personagem, ele é professor de línguas clássicas. Eu tinha falado o apelido dele, né, que é Mundus, que ele comenta ali no início, mas o nome dele é Gregórios. E daí ele resolve ir pra Lisboa, né, como o próprio nome, o título do livro já diz, depois de encontrar ali um livro super velho e, enfim, que ele acha ali, eu não lembro agora se era uma livraria ou se ele tá num sebo, e daí ele acha esse livro que é de um cara chamado... Esqueci o primeiro nome dele, mas enfim, o sobrenome dele é Prado. E daí ele começa a ler aquele livro ali, fica encantado com a língua, né? Ele começa a aprender o português, inclusive aprende muito rápido. E começa a traduzir ali o livro para poder, enfim, conhecer um pouco sobre aquele autor. E daí ele descobre que esse cara que escreveu um livro era um médico que atuou como é que fala? Nos grupos antifascistas ali durante a ditadura. Então, ele agora tá meio que tentando descobrir um pouco mais sobre esse cara, ao mesmo tempo que ele tá descobrindo um pouco sobre si mesmo, né? Ele tá o tempo todo
Tipo, nossa, mas por que que eu tô tão interessado na vida desse cara, na história desse livro? Por que que isso tá me motivando tanto? Mas é isso que tá motivando ele, sabe? Tá levando ele pra frente, assim, tô adorando a forma como a história é contada, as reflexões que ele traz. Em vários momentos, assim, a gente tem uns trechinhos que são os trechos desse livro que ele tá lendo, né? E daí são umas reflexões que são muito filosóficas, assim. Inclusive, aqui no início do livro tem duas citações. Uma do Montaigne, né, do Michel de Montaigne, que eu já li, inclusive o livro dele, recomendo bastante, que são ensaios aí, ele traz várias reflexões, vários ensinamentos, né, baseado ali na vida dele. É um baita tijolão, mas vale a pena ler. E também o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que inclusive é citado aqui, né, mais pra frente no livro, porque ele encontra esse livro numa livraria em outro momento. Ele também conta uma parte da vida dele ali que está relacionada a um trecho desse livro. Enfim, é bem interessante essas conexões que vão aparecendo aqui. E, nossa, tô adorando, assim. Acho que o livro que ele tá lendo parece muito o perfil desses dois autores, assim, né? Desse tipo de autor que vai trazer reflexões ali, enfim. Essas coisas meio sobre a vida, sabe? De um modo geral. Inclusive, tenho grifado várias partes ao longo da leitura que eu tô curtindo bastante. Tem uma aqui em específico que me lembrou bastante de uma outra leitura que eu fiz. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Que ele fala um pouquinho. Aí é um trecho do livro que ele tá lendo, né? Desse cara aí, do Prado, que era um médico. E daí ele tá falando um pouquinho sobre essa ideia de que às vezes a gente fica pensando, e se eu tivesse feito uma escolha diferente em outro momento da minha vida? Daí ele diz o seguinte: há algo de estranho nesse desejo. Ele tem sabor de paradoxo e uma lógica incomum. Pois a pessoa que experimenta esse desejo não é a mesma que se vê diante da encruzilhada, ainda intocada pelo futuro. Muito pelo contrário, é a pessoa marcada pelo futuro já percorrido e que se tornou passado, a pessoa que deseja voltar para revogar o irrevogável. E como poderia revogá-lo se já não tivesse vivenciado? E eu gosto muito desse tipo de pensamento assim, dessas reflexões, né, sobre arrependimentos, né, sobre escolhas que a gente faz na vida, que são as escolhas que vão nos levar até onde a gente chega. E quem nós somos, né, no momento, só foi possível pelas escolhas que nós já fizemos até aqui, né? Então, enfim, é esse paradoxo que ele tá trazendo aqui. Isso me lembrou o livro O Mundo Pós-Aniversário, da Lionel Shriver, que é um dos meus livros preferidos, assim. Eu fiquei até pensando, se eu lesse esse livro hoje, eu ainda gostaria tanto quanto eu gostei da primeira vez que eu li, porque eu acho que foi um livro que me impactou bastante, assim, na forma como o autor apresenta toda essa questão, né, de escolhas da vida, como que isso impacta a nossa forma de, enfim, de viver, e como que muitas vezes não faz sentido esse tipo de pensamento, né, justamente porque não tem como você saber, você não tem como você ser a mesma pessoa se você tivesse tomado essa ou aquela decisão, né? De pensar, tipo, minha vida seria melhor se eu tivesse feito isso, minha vida seria pior se eu tivesse feito aquilo. Enfim, são inúmeras possibilidades a partir de cada uma das escolhas que a gente faz. E não faz sentido, né? Ficar preso demais nessa ideia, ficar refletindo demais sobre essas possibilidades quando você já fez sua escolha, né? E, enfim, tô curtindo bastante mesmo a leitura. Ó, tem um cachorro latindo, acredito que vocês vão ouvir, um cachorro do vizinho. O personagem tá aí nessa empreitada, né, nessa missão, tentando descobrir um pouco mais sobre esse personagem, sobre esse autor ali desse livro que ele encontrou, mas claramente descobrindo bastante sobre si próprio, né? Então, tô gostando muito mesmo dessa leitura. E só... Ixi, o cachorrinho tá doido. Só um complemento aqui no livro, tem um comentário da Isabel Allende, eu não tinha reparado, mas tá escrito: Um Deleite para a Alma, um dos melhores livros que li nos últimos tempos. Vou parar porque o cachorrinho tá querendo interromper, mas enfim, vou continuar a leitura e depois volto para atualizar vocês. Hoje eu fui comprar um bolo na padaria, acabei de me servir aqui e passar meu cafezinho, que hoje o meu foco vai ser terminar Divinos Rivais. Pra quem acompanhou aí um dos primeiros vlogs aqui do canal, eu comecei essa leitura no início do ano, só que eu estava lendo aí junto com meu namorado, daí eu combinei que eu não terminaria antes dele ler. E assim, demorou pra ler. Ele terminou essa semana, então agora eu finalmente posso terminar. Eu tô aqui na página 291. Então, é isso, vou finalizar esse queridinho aqui, que tá muita gente comentando sobre esse livro, né? É um livro de fantasia, e eu tô gostando bastante da história. Vamos ver aí qual vai ser minha opinião sobre o desfecho. Minha unha está horrorosa,
E eu só consigo pensar que minha mãe vê isso aqui, ela vai falar, minha filha, você não fez a unha pra poder mostrar. Ela sempre falava isso quando eu fazia stories. Desculpa, mãe. Vamos lá, ler um pouquinho. Tanto que esse livro é bonito. O meu já tá até meio desgastado, porque eu fiquei carregando ele na bolsa muito tempo. Mas assim, lindo, lindo, lindo. E já tá pra lançar o segundo, né? Então, tecnicamente, terminei num ótimo momento que agora posso... Vou terminar, né? Num ótimo momento que agora já posso ler o segundo. É uma duologia. Li até a página 355, mas vou ter que pausar um pouquinho a leitura, porque eu agora preciso dar uma mentoria rapidinho. Mas assim, tô amando a leitura, tô gostando bastante do andamento da história. Depois eu volto pra comentar, porque já tá quase na hora da minha mentoria, que vai ser 3 horas. Terminei Divinos Rivais e gostei bastante do livro. Aqui no finalzinho tem umas reviravoltas que, assim, foram bem interessantes, bem legais mesmo. Sinopse do livro, né? Porque eu acho que eu não tinha comentado isso nesse vídeo. Aqui a gente vai acompanhar a história de 2 jornalistas, que é a Iris e o Roman. Eles trabalham ali nesse jornal e eles são rivais. Eles estão disputando ali uma vaga para ser colunista desse jornal. A Iris, ela tem um irmão que foi pra guerra. Então aqui por trás a gente tem como pano de fundo, né, de fantasia ali, essa guerra entre deuses. E a gente vai descobrindo um pouquinho mais sobre isso ao longo da história. E a Iris, ela tá tentando, né, contato com esse irmão, enfim, tá o tempo todo preocupada, tentando descobrir, né, onde ele está. E aí ela começa a escrever cartas para ele na máquina de escrever que ela ganhou da avó dela. E, enfim, sem poder endereçá-las, né, de fato. E daí ela começa a deixar essas cartas debaixo do guarda-roupa. E, surpreendentemente, ela recebe respostas, né? Então, acontece alguma mágica ali que chegam respostas para ela. E daí ela começa a trocar cartas com essa pessoa que tá ali respondendo ela. E aos poucos a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre esse mistério, né? Entendendo aonde que o Roman, que é o jornalista que é rival dela ali, se encaixa em tudo isso. E esse contexto todo da guerra, né? Como que isso surgiu ali, qual que é a história desses 2 deuses que estão ali disputando essa guerra. E, nossa, adorei. Eu achei que a história consegue mesclar muito bem, assim, essa questão da fantasia e o romance, né, que vai surgindo ali. Inclusive, eu tava com medo de não curtir muito essa parte, porque os últimos livros que eu li, que eram focados nisso, tipo, esses romances bobinhos, assim, principalmente esses livros que estavam em alta, eu peguei pra ler alguns no ano passado e, nossa, eu detestei. Eu fiquei, meu Deus, que porra é essa história desse casal. Mas aqui eu gostei. Eu achei que a autora conseguiu conduzir a história de uma forma que soou realmente convincente. E os 2 personagens são muito interessantes, sabe? Eu gostei muito dos 2. Eu acho que é isso que conta mais pra mim, assim. Eu preciso gostar dos 2 personagens pra realmente achar que a história tá legal, sabe? Daí mesmo as coisas mais clichês ali, mais bobinhas que acontecem, eu fico, oh, que fofos, porque realmente gosto dos 2. Daí faz mais sentido, sabe? Eu acho que outros livros que eu li eu ficava tipo, ai meu Deus, que preguiça, sabe? Mas enfim, gostei. Também gostei de toda a história, de toda a parte de fantasia aqui por trás. E eu espero que no próximo livro eu tenha um desenvolvimento maior dessa parte, inclusive, porque ali no começo a gente entende melhor. Tem alguns momentos ali, principalmente na troca de cartas que ela tem, que ela vai descobrir um pouco mais dessa história, de uma coisa mais do passado ali, desses deuses e tal, que eu achei bem interessante, bem curioso. Mas talvez faltou explorar um pouco mais disso. E, enfim, tô curiosa, porque o final aqui tem uma reviravolta, assim, bem grande. E quero ler aí o próximo livro. Se eu não me engano, chama Promessas Cruéis, que tá pra ser lançado agora em abril. Então, vou tentar ler assim que lançar.
É uma duologia, né? Acho que eu já tinha comentado isso antes, então são só 2 livros, vai ser o último. Ainda bem, porque eu sinto muita falta de ler fantasia, mas ao mesmo tempo não tenho mais vontade de ficar lendo, tipo, vários livros de fantasia, sabe? Então foi bem oportuno encontrar essa leitura aqui e ter curtido bastante. Fica aí a dica pra quem gosta, né, desse tipo de narrativa ou tá curioso com esse livro aqui. Tem muitas pessoas falando sobre ele por aí, acho que vale muito a pena. Depois que eu terminei de gravar o último trecho, eu percebi que eu deixei o enquadramento péssimo. Mas enfim, tá aí uma leitura finalizada, que foi de Vinhos Rivais. Eu tô bem feliz porque hoje eu tive bastante coisa pra fazer, mas ainda assim consegui tirar momentos pra focar na leitura e não ficar, tipo, no celular à toa. E fiquei empolgada com esse livro, é tão bom quando a gente empolga e, tipo, só quer ler, sabe? Mas enfim, amanhã eu quero retomar, então, a leitura de Trem Noturno para Lisboa, mostrar mais um pouquinho pra vocês desse daqui. Provavelmente não vou finalizar nesse... Provavelmente não vou finalizar neste vlog, porque eu tô aqui na página 140 ainda e só tenho mais um dia pra ler e mostrar pra vocês antes de publicar o vídeo. Então, esse aqui não vai ser finalizado, mas enfim, tá aí. Inclusive, hoje eu estava no Instagram tirando essas dúvidas. Vou trazer aqui também, porque caso você não acompanhe por lá, não tenha visto, mas estava me perguntando, né, sobre essas questões a respeito da gravação dos vlogs, se vocês preferem que eu mostre mais de um livro no vlog ou que seja de um único livro. Eu acho que na real eu nunca fiz de um único livro, mas quando eu comecei esse, eu pretendia que fosse só desse daqui, mas aí, enfim, precisei terminar isso no meio do caminho. E também a questão de finalizar ou não o livro, né? Não sei, eu penso que para algumas pessoas talvez não seja tão legal não terminar o livro no vlog e falar os comentários finais. Mas, enfim, na maioria das vezes eu acabo não tendo tempo disponível para poder terminar. Então, assim, ou eu posto o vlog com as leituras em andamento, né? Seguindo de fato a minha rotina, que foi o pouco que eu consegui ler. Ou eu gravo por mais tempo e posto menos vídeos para poder, de fato, finalizar a leitura e trazer esse momento final ali com os comentários. Então, assim, uma dúvida que eu tava tendo, acho que já tive uma resposta legal lá no Instagram, mas se vocês quiserem me responder aqui nos comentários também, vou gostar de saber o que vocês preferem, né? Que tipo de vídeo, que tipo de formato vocês gostam mais de assistir. Mas enfim, é isso. Agora eu vou terminar de me arrumar que vou pro cinema. Voltei. Hoje é domingo, acabei não mostrando nada ontem, mas eu li mais um pouquinho, cheguei aqui na página 175, capítulo 19. E assim, sigo amando essa leitura, acho que é um livro maravilhoso, tenho gostado muito das reflexões que ele traz. Uma coisa que sempre acontece, assim, né, quando rola isso de ter um livro dentro do livro, né, o personagem está lendo um livro, é que essas partes às vezes podem ficar um pouco chatas, né? Enfim, vários livros isso acontece, mas aqui não, aqui todos os trechos que aparece esses escritos, né, que o personagem está lendo do Amadeu Prado, esse é o primeiro nome dele, inclusive, são bem interessantes, né? Ele traz reflexões ali que são, enfim, maravilhosas. Aquela que eu li pra vocês, acho que foi a que mais me marcou até agora. Mas teve uma outra aqui, olha, que ele fala sobre... nem era essa, mas essa aqui também é interessante, deixa eu ler. As sombras da alma. As histórias que os outros contam sobre nós e as histórias que nós mesmos contamos. Quais delas se aproximam mais da verdade? É tão certo assim que sejam as próprias histórias? Somos autoridades para nós mesmos? Mas não é essa a questão que me preocupa. A verdadeira questão é, existe nessas histórias alguma diferença entre certo e errado? Na história sobre coisas exteriores, sim. Mas quando tentamos compreender alguém em seu interior, essa viagem algum dia chega ao fim? Será a alma um lugar de fatos? Ou seriam os supostos fatos apenas uma sombra fictícia das nossas histórias? Então, assim, são umas reflexões muito, muito legais mesmo. Teve uma, deixa eu ver se eu acho ela, porque foi uma especificamente que me lembrou bastante um dos ensaios do Montaigne, que eu comentei com vocês, que é um autor que é citado ali
no trecho inicial, né? Eu esqueci como chama esses trechinhos que aparecem no início do livro. Tem um nome específico? Acho que é epígrafe. Posso estar falando merda, mas enfim, acho que é isso. E daí tem um trechinho dele, né? E aí esse que eu li me lembrou bastante um dos ensaios dele. Achei. Acho que eu não ia encontrar, mas achei. Ele fala assim: qualquer instante pode ser o último. Sem o mínimo pressentimento, no mais completo desconhecimento, vou transportar uma parede invisível atrás da qual não existe mais nada, nem sequer a escuridão. O meu próximo passo pode muito bem ser o passo através dessa parede. Não será ilógico sentir medo disso, uma vez que nem vou mais vivenciar esse súbito apagar e sabendo de antemão que tudo é assim mesmo? Daí, ele tá falando sobre a morte, né? Isso me lembrou que um dos ensaios do Montaigne, ele fala... Tem vários, na verdade, que ele fala sobre morte, acho que foram alguns que mais me pegaram, assim, mais me deixaram reflexivas na época que eu li. E ele fala bastante sobre isso, né? Que a forma de você superar esse medo da morte é justamente você entender que, enfim, não tem outra forma de olhar para aquilo, né? Ele fala muito disso, né? Que quem alcança esse ponto, né? Esse estágio de, tipo, de não ter medo da morte é uma pessoa, assim, muito evoluída. Mas, enfim, é uma reflexão que eu gosto bastante. Essa questão toda de pensar a morte, né? Que é uma coisa inevitável, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente não fala o suficiente, que a gente não, enfim, não discute de alguma forma. E pode ser de fato um tema muito difícil, né? De se conversar, seja falando sobre a morte dos outros, ou seja falando sobre a nossa própria morte. Mas enfim, gosto bastante quando eu vejo isso na literatura. E aqui essa reflexão é bem interessante, né? Porque o personagem tá falando um pouco disso, né? Desse fim de vida, né? Sobre solidão, sobre... Enfim, essas reflexões da vida como um todo, né? E eu não lembro se eu cheguei a comentar, mas o personagem, ele tem 57 anos, então ele tá numa fase mais velha, assim, né? Ele tá fazendo tendo esse olhar, né, pro passado. Inclusive, ele tem vários flashbacks ali de outras coisas que aconteceram na vida dele, enfim. E isso tudo misturado com a história desse livro, né, que ele tá tentando descobrir mais sobre o autor, que é o Amadeu Prado. Ele consegue encontrar ali algumas pessoas que o conheceram, que trazem um pouquinho mais de detalhes sobre a personalidade dele, que era um cara bem peculiar, assim como é o protagonista aqui. E, enfim, maravilhoso, maravilhoso mesmo, assim. Não terminei, mas já indico bastante essa leitura. Um outro livro que eu fiquei lembrando aqui durante essa leitura foi A Sombra do Vento. Então acho que quem gosta de A Sombra do Vento com certeza vai gostar bastante desse livro aqui, porque ele também tem muito esse apreço aí pela literatura, pela língua, né, enfim, pelas palavras de um modo geral. Então, maravilhoso mesmo. Eu vou voltar a comentar sobre ele no próximo vídeo, que vai ser o vídeo de leituras do mês, né? Então, fecho aí mais comentários sobre esse livro, mas enfim, já fica aí a recomendação. Eu acho que eu não cheguei a falar, né, mas essa publicação é da editora Record, o autor é o Pascal Mercier. Inclusive esse livro é alemão, né, o original dele é em alemão. Eu não sei porquê, mas estava na minha cabeça que era um autor espanhol. Mas enfim, deixa eu ver se eu encontro quem foi o tradutor. Beleza, um nome em alemão. Mas tá aqui, tradutora desse livro. E é isso. Finalizamos esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses dias aí. Eu acho que esse vlog pode ter ficado um pouco caótico, porque tava em cenários diferentes e também tô com um celular diferente, então ainda tô me habituando a isso. Mas é isso. Boas leituras pra vocês por aí. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam, quais foram as ideias, os pensamentos, enfim, que vocês tiveram ao longo desse vídeo. Vamos trocar ideias e é isso. Boas leituras por aí e até o próximo vídeo.